Era lá no interior do Mato Grosso, numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia e a vida girava em torno das fazendas. Tinha uma moça lá, Aline, uma dessas garotas, que chamava a atenção por onde passava. 18 anos, bonita, com aquele jeito de menina recatada, criada no meio do mato, mas com um brilho nos olhos que já mostrava que ela não era dessas de ficar parada. Ela era filha de fazendeiro, família tradicional na região, daquelas que já tinham o futuro da filha traçado. Casar com um homem de futuro, alguém com terras, com nome na cidade, para manter o status da família. Só que a vida da Aline tomou um rumo que ninguém esperava. O coração dela, sabe como é, escolheu o caminho próprio. Ela se apaixonou. E não foi por um médico, nem por um advogado, nem por um fazendeiro rico. Não. Ela se apaixonou por Gerson. Gerson era um caminhoneiro como eu, um cara simples, de pouca conversa, uns 30 anos mais velho que ela, com as mãos calejadas de tanto segurar volante e o corpo cansado de tanta estrada. Ele levava o leite da fazenda do pai dela para a cidade grande. Vinha e ia, dia após dia. E foi nesse ir e vir que o amor, o tal do amor que não escolhe idade nem conta bancária, bateu na porta da Aline. Quando ela, com toda a coragem que tinha, foi contar para a família que estava apaixonada e que ia casar com o Gerson, o barraco foi grande. A família dela caiu em cima furiosa. Chamaram ela de burra, de doida. Disseram que ela estava jogando a vida fora. Alguns, para piorar, ainda soltaram que ela era interesseira ao contrário, casando com um pobre, ou até que estava doente da cabeça, para querer uma vida na boleia. A cidade toda, meu amigo, essa cidadezinha que se achava no direito de opinar sobre a vida alheia, caiu em cima dela. Virou a piada do lugar. A menina bonita, rica, que escolheu o caminhoneiro. Era um escândalo. Mas a Aline, com aquela doçura e uma força de vontade que ninguém imaginava, estava decidida. Ela amava o Gerson, e isso bastava. Mesmo com a cidade inteira cochichando, a família dela fazendo pressão e os amigos se afastando, a Aline não deu para trás, não. Mulher determinada é assim, viu? Ela sabia o que queria. E o que ela queria era o Gerson. A gente que é da estrada aprende a respeitar a teimosia, principalmente quando ela vem acompanhada de amor verdadeiro. Casaram, mas não foi aquele festão de fazendeiro, com banda, comida para a cidade inteira e convite caro. Que nada. A cerimônia foi a mais simples que você pode imaginar. No cartório da cidadezinha mesmo, no meio da semana, quase sem testemunhas. Aline usava um vestido branco alugado, simples, sem luxo, mas que nela parecia vestido de noiva de revista. As alianças eram de latão, brilhando mais pela promessa do que pelo valor do material. Quem compareceu, no fim das contas, foi só a mãe dela. E mesmo assim, a coitada chorava calada no canto, com uma mistura de tristeza por ver a filha jogar a vida fora e um pouco de alívio por ela estar fazendo o que o coração mandava. Ninguém da família do pai apareceu. Nenhum dos amigos que antes elogiavam a beleza e a posição social da Aline. O Gerson, coitado, estava mais nervoso que bicho em dia de rodeio. As mãos dele tremiam visivelmente quando foi assinar o papel do casamento. Um homem experiente na estrada, acostumado a lidar com perigo e pressão. Mas ali, naquele cartório simples, a emoção o pegou de jeito. Ele amava a Aline com uma paixão que a gente só vê em filme. E ele sabia o quanto ela estava sacrificando por ele. Mas a Aline era um espetáculo à parte. No meio de tudo aquilo, com a família contra, a cidade fofocando e o noivo tremendo, ela sorria. Um sorriso puro, sem um pingo de dúvida. Ela olhava para o Gerson com um amor que parecia iluminar o ambiente. O que ninguém entendia, e talvez nunca fosse entender, era que para ela aquilo não era loucura. Não era sacrifício. Era a escolha mais verdadeira da vida dela. Ela tinha certeza absoluta do que estava fazendo. E para ela, aquele amor, aquela decisão, bastava. Foi a cerimônia mais simples e a mais verdadeira que eu já vi em toda a minha vida de estrada. A vida de casado na estrada, meu amigo, não é conto de fadas. E para Aline e Gerson, o começo foi mais duro do que pneu furado em atoleiro.
A começar pelo próprio casamento, que virou motivo de piada e deboche em cada canto da cidade de onde a Aline veio. Mas o problema não ficou só por lá, não. A fofoca, a insinuação, o preconceito, tudo isso parecia viajar junto com eles na boleia do caminhão. Nos postos de gasolina, nos restaurantes de beira de estrada, até nos mercadinhos dos vilarejos onde o Gerson já era conhecido, a presença da Aline ao lado dele causava um reboliço. As pessoas olhavam torto, sabe? Aqueles olhares cheios de julgamento, de curiosidade maldosa. Os cochichos eram quase gritados. Muitos insinuavam que a Aline era garota de programa, que o Gerson tinha comprado a moça mais nova, ou que ela estava ali por algum interesse escondido. Menos por amor. Era cruel, uma maldade que machucava até quem só observava. Aline, com toda a doçura que tinha, ouvia aquelas insinuações, via os olhares de desprezo e engolia em seco. Ela se segurava para não chorar na frente dos outros, para não dar o braço a torcer. A cabeça dela seguia erguida. Mas eu, que conheço bem a estrada e os sinais do silêncio, sabia. A alma dela rachava um pouco a cada cochicho, a cada piada disfarçada. Ela era uma menina virgem pura que só queria viver seu amor. E estava sendo tratada como a pior das mulheres. O Gerson, coitado, fazia de tudo para proteger ela. Se colocava na frente, respondia atravessado para quem perguntava demais, tentava blindar a Aline da maldade. Mas ele sentia a dor dela. E isso moía ele por dentro. A alma dele também rachava, como a dela. A gente da estrada já carrega o preconceito de ser apenas um caminhoneiro. De ser o bruto, o sujo, o que não tem futuro. E agora o Gerson sentia esse peso dobrado, por causa do amor que ele escolheu. Era uma prova de fogo, uma batalha silenciosa. Mas só o amor, só aquele amor verdadeiro que eles tinham, segurava tudo de pé. Era o combustível que os fazia seguir em frente, ignorando os julgamentos, engolindo as farpas, pisando firme sobre o orgulho ferido. A estrada era longa, e o preconceito era um peso invisível na carga. Mas Aline e Gerson estavam decididos. Eles iam mostrar para todo mundo que aquele amor era mais forte do que qualquer zombaria. E eles iam provar isso. Com estrada, coragem e fé, a vida na estrada seguia dura e cheia de preconceito. Mas Aline e Gerson estavam firmes, agarrados um ao outro como quem sabe que o amor é a única coisa que realmente importa. Só que a estrada, meu amigo, é traiçoeira, cheia de surpresa. E foi justamente um desses imprevistos que começou a virar o jogo a favor deles, mostrando para todo mundo a força que aquela moça tão zombada carregava no peito. Aconteceu numa serra, um trecho perigoso, sinuoso, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A chuva apertou. A pista ficou traiçoeira, escorregadia. E o pior aconteceu. Gerson, mesmo com toda a experiência de décadas no volante, sofreu um acidente. O caminhão, o velho Scania, que era o sustento deles, tombou numa curva fechada. Não foi fatal, mas o estrago foi feio. Gerson ficou preso nas ferragens. Quando os bombeiros chegaram, tiraram ele com cuidado. Mas a notícia veio como um soco no estômago, fratura feia na perna. E os médicos ainda disseram que por pouco ele não a perdeu. Foi um golpe duro, daqueles que poderiam derrubar qualquer um, mas não a Aline. Enquanto Gerson passava por cirurgia, internado, enfrentando uma recuperação longa, ela não arredou o pé. Dormia sentada ao lado da cama. Lia para ele, dava comida na boca, limpava o suor da testa. Uma enfermeira chegou a comentar: essa menina cuida dele como se fosse casada há 30 anos. Mas o cuidado dela não se limitava ao hospital. Com Gerson de cama e sem poder trabalhar, as contas começaram a apertar. E a tal indenização do seguro só vinha depois. Foi aí que a Aline, aquela mesma que o povo dizia ser frágil, mostrou a força que ninguém imaginava. Ela não chorou, não fugiu, não culpou ninguém. Ela arregaçou as mangas. Decidiu que não ia deixar a peteca cair. Primeiro, ela foi aprender. Nunca tinha dirigido um caminhão na vida, mas procurou ajuda. Falou com uns amigos do Gerson, caminhoneiros experientes, que a princípio olharam torto. Mas depois, quando viram a firmeza da moça, começaram a ensinar. Ela era rápida. Pegava o jeito fácil.
E em pouco tempo, Aline já estava manobrando o Scania. Com dificuldade, sim, mas com coragem. Para ajudar nas contas, fazia bico em lanchonete de beira de estrada. Lavava a louça, servia a mesa, dormia pouco, suava muito, mas não parava. Aquela menina, filha de fazendeiro, que nunca precisou de nada, agora estava ali, na beira da estrada, de pé por amor. E quando o Gerson começou a melhorar, o nome dela já corria pelos cantos. Aquela ali tem coragem no sangue. A virada tinha começado. E ninguém mais conseguia rir daquela menina. A recuperação de Gerson foi lenta, mas a força de Aline parecia coisa de outro mundo. Enquanto ele ainda se reabilitava em casa, um trecho da indenização do seguro saiu. Não era uma fortuna, mas dava para dar o primeiro passo. E ela, com aquela cabeça cheia de ideias e o coração pulsando coragem, já sabia o que fazer. Pegou o dinheiro, alugou um pedaço de terra perto de um entroncamento importante na rodovia, onde Gerson sofreu o acidente, e montou ali o embrião do que viria a ser seu novo mundo. Era um galpão improvisado, algumas ferramentas compradas com suor e um plano na cabeça. Criar um ponto de apoio para caminhoneiro em apuro. Só quem vive na estrada sabe que o problema não é só o pneu furado ou o freio estourado. É o abandono, a solidão, o medo de não conseguir voltar para casa. Aline entendeu isso melhor do que ninguém. Por isso, além dos consertos rápidos, ela montou um sistema de rede, guincho, fornecedor de peça, mecânico de confiança, gente de estrada, tudo amarrado num grupo organizado por rádio e mensagem. Não era só uma oficina, era abrigo, era socorro. E o diferencial não era a ferramenta, era ela mesma. A maneira que ela atendia, a forma como falava no rádio, como se conhecesse a dor de cada um que chamava. Muita gente duvidou. Diziam que mulher nova e sozinha não ia dar conta. Teve riso pelas costas, comentário venenoso, mas ela não recuou. Estava ali todo dia, abrindo o portão, anotando placa, mandando o guincho, recebendo o caminhoneiro sujo de óleo com café quente. E o que começou como galpão virou nome forte na rodovia. Vai no ponto da Aline, lá resolve, era o que se ouvia. Quem antes ria, hoje pedia vaga. A mulher que zombaram por amar um caminhoneiro pobre, agora erguia um negócio com as próprias mãos. E ninguém mais tinha coragem de duvidar. O sucesso do negócio de Aline era inegável. O box de carga rápida, que começou pequeno, agora era uma referência para os caminhoneiros da região. Gerson, recuperado do acidente, voltou a trabalhar. Mas agora com um orgulho imenso da mulher que ele havia escolhido. Ele cuidava da manutenção da frota, enquanto Aline gerenciava tudo, expandindo os serviços e o nome da empresa. A louca que se casou com um caminhoneiro pobre estava prosperando. E a notícia, meu amigo, chegou aos ouvidos de quem menos se esperava. Meses depois, numa tarde ensolarada, enquanto Aline revisava a papelada no escritório, o portão da empresa se abriu. E quem entrou não eram caminhoneiros buscando socorro. Eram as mesmas pessoas que um dia a haviam humilhado. Seus familiares, tios, primos, até mesmo o próprio pai, que havia virado as costas para ela no dia do casamento. E junto deles, alguns dos antigos amigos da cidade, aqueles que fizeram piada da sua escolha. Eles se aproximaram, não com a arrogância de antes, mas com sorrisos forçados e palavras doces. Começaram a elogiar, elogiando demais, sabe? Nossa, Aline, que empresa bonita! A gente sempre soube que você tinha futuro. Diziam como se nunca tivessem dito o contrário. Falavam sobre a visão dela, a inteligência que ela sempre teve. A Aline ouvia, com a calma de quem já tinha visto esse filme antes, e um sorriso irônico brincava em seus lábios. Um ex-namorado, que a tinha largado por não querer uma vida com caminhoneiro, também apareceu. Com aquele ar de quem achava que ainda tinha alguma chance, ele se aproximou, sussurrando. Aline, você sabe que ainda dá tempo de a gente voltar atrás, não sabe? A gente podia construir algo juntos, com o seu talento.
Aline o olhou nos olhos com uma serenidade que o desarmou. "Agora que vocês me respeitam", ela respondeu, a voz firme, sem um pingo de rancor, "eu já nem ligo." Suas palavras foram como um soco no estômago deles. A verdade é que a aprovação deles já não importava. O respeito que ela buscava não era o deles, mas o seu próprio. Eles, que um dia zombaram do seu amor e da sua escolha, agora estavam ali, engolindo em seco cada palavra de elogio, cada olhar de arrependimento. A cena era um testemunho vivo de que o sucesso é a melhor vingança. A Aline não precisou provar nada a ninguém. Ela apenas seguiu seu coração, trabalhou duro e a vida, no final, deu a ela a resposta mais clara e poderosa. A verdadeira felicidade não está no que os outros esperam de você, mas no que você constrói com suas próprias mãos e com o seu próprio amor. O sucesso de Aline e a história de superação do preconceito eram tão grandes que não demorou para que a notícia saísse do Mato Grosso e chegasse aos ouvidos de grandes veículos de comunicação. Um repórter de rede nacional, um desses que viajam o país em busca de histórias inspiradoras, ouviu falar da menina que se casou com um caminhoneiro pobre e veio pessoalmente conferir. Ele chegou na empresa de Aline, observou o movimento, conversou com os funcionários, muitos deles ex-colegas que antes riam dela, e viu com os próprios olhos a proporção que o negócio tinha tomado. Ele pediu uma entrevista a Aline e ela, a princípio, relutou. Não gostava de holofotes, preferia a discrição da estrada. Mas o repórter insistiu, explicando que sua história poderia ser um exemplo, uma inspiração para muita gente que sofria preconceito ou era humilhada por suas escolhas. Aline pensou no Gerson, pensou em todas as mulheres que lutavam por seus sonhos e então aceitou. A matéria foi ao ar em um dos principais telejornais do país. A manchete que apareceu na tela chocou e comoveu milhões. Menina que foi humilhada por amar caminhoneiro transforma preconceito em empresa modelo na estrada. O repórter contou a história desde o começo. A família rica, o amor por Gerson, o casamento simples, os olhares tortos, as insinuações maldosas, o acidente de Gerson, a luta de Aline para aprender a dirigir e sustentar a casa e a construção da empresa do zero. As redes sociais explodiram, a história de Aline viralizou. Milhões de pessoas se identificaram com a coragem dela de seguir o coração e a garra para superar as adversidades. Mensagens de apoio e admiração chegavam de todo o canto do Brasil. Mulheres a viam como um símbolo de empoderamento, caminhoneiros a elogiavam pela sua visão e força. Quando perguntada sobre a fama e a exposição, Aline, com a mesma simplicidade e sabedoria de sempre, respondeu na TV, olhando diretamente para a câmera. "Fama não me interessa, não ligo para likes, só quero que a minha história ajude alguém a não desistir do próprio amor, do próprio sonho, mesmo que o mundo todo diga que você é louco ou que vai dar errado." Suas palavras ressoaram fundo nos corações de quem assistia. Não era sobre dinheiro ou poder, mas sobre a autenticidade de suas escolhas e a resiliência para construir sua própria felicidade. Aline não era apenas a garota que se casou com um caminhoneiro. Ela era a prova viva de que o amor, a lealdade e a determinação podem transformar a zombaria em um testemunho de força. Depois da repercussão e da matéria na TV, a vida de Aline e Gerson encontrou um novo ritmo. O burburinho das fofocas, os olhares atravessados e as piadas maldosas simplesmente cessaram. Quem antes zombava, hoje respeita, porque o que eles construíram juntos, não só o negócio, mas também o vínculo, se tornou impossível de ignorar. Hoje, a empresa de Aline é referência no setor de transporte. E a estrada continua fazendo parte da história deles, mas com uma nova dinâmica. Agora é Aline quem segura o volante, com Gerson ao lado. Aquela menina do fazendeiro virou uma caminhoneira respeitada, apaixonada pelas rotas e pelos desafios da boleia. Gerson, por sua vez,
cuida da manutenção da frota e é o braço direito dela em cada decisão. Aquele amor, que muitos chamaram de loucura, virou o alicerce de um verdadeiro império. Eles seguem viajando juntos, dividindo paisagens, dificuldades e alegrias. A Scania, que antes carregava apenas mercadoria, hoje leva consigo uma história viva de superação e afeto. E dentro da boleia deles não entra mais julgamento. Não há espaço para preconceito, nem para a maldade de quem assiste de longe. Só entra coragem, parceria e um amor que ninguém mais ousa chamar de absurdo. A jornada de Aline e Gerson é um lembrete. Não importa o que digam, nem o quanto tentem diminuir as suas escolhas. Se existe amor verdadeiro e vontade de lutar, a gente cala o mundo com atitudes e constrói a própria felicidade. A caminhoneira e seu companheiro provaram que um final feliz, às vezes, é só o começo de uma história ainda mais bonita. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e se inscreva no canal. Tem muita estrada pela frente.